Mas eu queria grudar, então, com uma outra ideia mais ou menos nesse mesmo estilo, é, que a polêmica que deu, né, da fala de um pastor, de que a Bíblia precisa ser atualizada, né? Ok. Eu não acho que foi exatamente isso que ele quis dizer, acho assim que a galera pegou um pouco no pé, mas eu queria discutir exatamente essa ideia. Faz sentido essa ideia? Como que isso soa pra vocês, assim, numa primeira escutada, assim, sabe? Então, o problema é que essa expressão, vou ser bem franco e sincero, não quer dizer nada. Uhum. Entendeu? Tanto é que você tem uma versão chamada Revista e Atualizada. Sim. Atualizada já é publicada desde a década de 70. Né? O que quer dizer atualizar a Bíblia? Atualizar a Bíblia significa que a Bíblia está incompleta, a gente precisa colocar outros textos sagrados para ampliar os horizontes, os livros que nós temos são insuficientes. Você tem vários grupos religiosos na história que se definiram a partir de uma atualização. Se você até pensar na lógica, por exemplo, do Islã, é essa. Olha, o texto bíblico ele está imperfeito, ele está incompleto. Então agora vem o texto final. Se você pensar na lógica do mormonismo, na lógica até do kardecismo, a proposta é essa. Nós estamos atualizando a palavra divina. Então essa é uma possibilidade, claro que para quem tem uma perspectiva teológica a partir da conclusão do próprio texto bíblico, ela não faz sentido. A segunda opção de atualização seria o quê? Atualização no sentido da linguagem da Bíblia em termos de tradução, isso sempre será necessário. Uhum. Por quê? Porque a língua que você fala hoje, o português, não é o português do século XVIII. Se você pega o João Ferreira de Almeida, Novo Testamento dele, publicado em 1681, quando a gente lê lá, não nos deixes cair em tentação, está escrito, non nos metas em tentação. Isso é português, do século XVII. Então, por isso que nós temos versões o tempo todo, que com um estudo mais profundo das línguas originais, do contexto histórico-cultural, daquilo que a arqueologia descobriu, estão atualizando, no bom sentido da palavra, a tradução. Existe uma outra ideia, que é aí que ela é problemática, se a gente quer dizer o seguinte, eu vou atualizar a Bíblia no sentido que o seu conteúdo é imperfeito de alguma maneira. Então, aí tem uma conversa que eu ouço, na verdade, sendo bem sincero, isso não tem nada a ver com a realidade brasileira, tudo é importado de fora, tudo é made in mundo de fala inglesa, onde o pessoal diz o seguinte, o texto bíblico ele está maculado na maneira como ele apresenta as coisas e agora eu preciso aperfeiçoar esse texto e a ideia é o seguinte, porque eu não sigo um livro, eu sigo Jesus. A pergunta é, Jesus aparece no quarto da pessoa, conversa com ele, de onde ele tem essas informações sobre Jesus que merece mais consideração do que o próprio texto bíblico? Qual é a referência que ele tem? Em nome de uma hermenêutica de Jesus se faz uma leitura, geralmente com falta de conhecimento desses elementos que nós discutimos aqui, na proposta de atualizar a Bíblia. E, via de regra, a pessoa tem uma outra referência de pensamento que ocupa o lugar da Bíblia na cabeça dela. Então, você tem possibilidade de N atualizações bíblicas. Sujeito que, por exemplo, eu conheci um indivíduo que diz assim que a gente deveria viver em poligamia, porque é isso que está na Bíblia. Só que o povo de hoje não está preparado para isso, porque tem muito preconceito. Então, a gente precisa saber preparar as pessoas, porque os grandes homens de Deus do passado foram polígamos. E por que nós não seremos? Então, ele quer atualizar a Bíblia. E assim, tem gente tentando atualizar de tudo quanto é jeito. A pergunta é atualização ou adaptação do texto para um viés peculiar e particular do indivíduo. Uhum. Então, nesse sentido, isso é inadequado. O que deveria ser colocado quando se pensa no bom sentido de atualizar a Bíblia? Não é atualizar. Fazer duas coisas, é interpretar e aplicar. Interpretar o texto, que é, primeiro, você saber de fato o que é que o texto está dizendo, mediante uma hermenêutica bem fundamentada. Segundo, se o que está escrito aqui é aplicável na nossa realidade e como é aplicável. Por exemplo,
Quem segue Jesus precisa fazer o quê? Eu estou vendo que o Vitor não fez, nem você. A gente precisa cortar a mão e arrancar o olho. Perfeito. Jesus deixou muito claro. Uhum. A gente, vamos cortar. Você trouxe algum facão aí, uma espada para gente resolver o negócio aqui? Verdade. Ou até mesmo carregar uma cruz, né? Tipo, você Não, vai mas carregar a cruz. Mas tudo bem, mas é. cortar a mão é mais fácil, mais direto. A cruz demora mais, né? É. Como é que a gente sabe que a gente não deve fazer isso literalmente? Que os discípulos não fizeram. Logo em seguida, eles estão tudo de olho e de mão lá. Então, isso é uma metáfora para dizer o que significa a renúncia para o reino. Então, ninguém precisa dizer, vou atualizar a Bíblia, porque a Bíblia mandou tirar o olho e a gente não vai tirar. Não! Você precisa estudar a Bíblia, estudar teologia direito, estudar hermenêutica direito, estudar línguas originais direito. Aí você começa a entender o texto. Agora, como é que se aplica isso? A gente precisa entender. Quer ver coisa simples? Falando da lei do Velho Testamento. Da lei que não faz sentido. Ó. Você não pode cortar o cabelo nos cantos da cabeça. Por isso que o judeu religioso tem aqueles peiotes. Mas para que um negócio desse? Aqui é têmpora. Aqui é lugar de fonte de vida. Se você pega uma faca rudimentar ou uma pedra afiada e vai cortar aqui, corre o risco de matar a pessoa ou fazer um ferimento muito grave. Então, isso chama-se proteção de vida. Você não vai dizer que o texto é um absurdo que precisa ser atualizado. Você que precisa atualizar seus estudos. Esse é o problema. Atualizar o intérprete, né? Exatamente. Então, precisa atualizar o pessoal. E vou ser bem sincero. Se o pessoal não sabe hebraico direito, se a pessoa não sabe grego direito e não teve acesso aos estudos mais aprofundados, e o Vitor sabe muito bem, a maioria disso está em inglês, escrito auf Deutsch, e está em alemão também, e conhecer literatura de peso, e aí sim você pode dizer, olha, não quer dizer que não tem dificuldades com o texto, não quer dizer que assim, não existam textos que a gente precisa dar uma atenção, e não quer dizer que eles não nos incomodem também. Mas não se pode, de uma maneira, diria, irrefletida, inadequada, dizer coisas sem uma precisão. Quem quer que tenha dito isso, independente que o pessoal, alguém falou, mas isso na verdade já tem sido falado em outros ambientes há muito tempo. De outras formas. De outras com formas, outras não linguagens. é o caso. Né? Essa conversa é antiga. Essa pergunta está aí, é presente, né? Eu não teria nada a acrescentar. Aliás, não tenho nada a acrescentar sobre a frase em si. Eu acho que o Sayão disse o que eu diria melhor do que eu diria. Agora... Ele é gente boa, não pode levar a sério. Agora, sobre o episódio, eu acho que vale mencionar uma coisa. Nós estamos... Eu trabalhei uma parte da vida atualizando a Bíblia. Também tem isso. No meio da 21, na mensagem, na NVI, então assim... Agora, sobre o episódio em si, eu acho que tem uma coisa que vale a menção, que é o seguinte. Nós estamos na era da internet. Então, a gente é refém daquilo que a gente diz, não daquilo que a gente quer dizer. Tá? Infelizmente, a gente é refém daquilo que a gente diz, não daquilo que a gente quis dizer. O Monark está aí para nos mostrar um pouco disso. É preciso ter um cuidado maior da forma que você fala, né? Sem dúvida. Gente, eu preciso ir no banheiro, 2 segundos já volto. Pode ir, pode precisa ir. ser preciso na informação. Eu pensei que ele ia vir com uma... que o cara ia vir com uma tese, né? Aí, do nada, ele vai embora, Atualização líquida. Né? Não dá, o pessoal não fala que a pós-modernidade é a modernidade líquida. É verdade. Aí foi muito líquido esse discurso dele. Então, mas eu acho que muitas coisas que as pessoas têm dificuldades com o texto bíblico é pela atitude inadequada, né? Isso eu digo para os grupos que se apresentam como defensores da Bíblia e aqueles que praticam o que eu chamo de uma hermenêutica de suspeita, né? O pessoal faz o seguinte, ó, tem um texto bíblico que está difícil aqui, então vamos dar uma melhorada nele, vamos deixar ele mais bonitinho para não assustar as pessoas. A questão não é essa. A questão é como você entende esse texto no contexto que ele aparece. Muitas narrativas bíblicas, por exemplo, elas são ditas... Quer ver um exemplo claro? Quando você tem, por exemplo, indivíduos que são tidos, né, como heróis da fé, que cometem erros muito grandes. Sim. Não, mas Abraão mentiu. Não é que ele mentiu, porque ele é um homem de Deus, não pode ter mentido. Como assim? Davi adulterou, né? Essas pessoas são descritas
em suas falhas, exatamente com a intenção de mostrar que todo ser humano é o que é. O herói da Bíblia não são os indivíduos, é Deus agindo na história das pessoas. É muito interessante Noé, né? Logo pós-dilúvio já ter sido pego Vai lá. lá e derruba os canecos todos, né? Então, mas o texto bíblico, eu acho que isso é uma das coisas impressionantes da Bíblia, em vez dela vender uma história trabalhada para que os seus personagens apareçam bem na fita, ela apresenta a verdade nua e crua sobre eles. sobre o ser humano, né? Mas sobre os seus protagonistas. Verdade. Isso, para mim, é uma referência fundamental. Porque você pensa num texto que foi trabalhado para vender, para conseguir um apelo de marketing fundamental, você não vai deixar a história desse jeito. Você vai arrumar direitinho e vai tentar esconder o máximo. E a Bíblia abre diretamente. Então, a falta de compreensão, inclusive, do universo bíblico prejudica demais a leitura e o entendimento do texto. Eu acho interessante o quanto o texto bíblico ele é autêntico, né? Por exemplo, tem gente que acha que é uma história inventada por Estão dizendo que o microfone meu tá baixo. Tá baixo? Se tiver como dar um grauzinho, Isa, que o Saião fala um pouquinho mais baixo mesmo. Eu sou. E assim, tem gente que acha que é uma história inventada por homens, né? Mas assim, se fosse uma história inventada por homens, cara, que pessoa pra ter essa criatividade de inventar tudo isso, né? Não, e precisava melhorar muito, né? Porque, imagina, você pega a história da ressurreição. Quem que é a pessoa protagonista para ser testemunha da ressurreição? Maria Madalena. Sim. Se você quer comprovar que essa ressurreição fato, jamais você escolhe uma mulher da Galileia de quem tinha saído demônios. Você vai falar, o rabino importante de Jerusalém passou lá e viu. Se isso foi contado assim, é porque aconteceu. Ninguém inventaria uma história. O próprio Pilatos, que alguma coisa assim. É um tiro no pé. É verdade. Entendeu? É um tiro no pé. Então, realmente surpreende, né, esses elementos bíblicos. Então, assim, quando você lida com o texto com a cabeça fora da lógica do texto, não vai dar muito certo. Né? É procurar poesia em bula de remédio. Né? Sim.